Olá, eu sou Paulo Oliveira, sou médico nutrólogo e formando em endocrinologia. Eu estou aqui no meu primeiro episódio de podcast. A gente vai trazer uma sequência de cases de sucesso. O meu trabalho é principalmente em emagrecimento, qualidade de vida, reposição hormonal e performance. E hoje a gente trouxe aqui um caso muito interessante, porque ele passou por quase todas essas etapas. A gente trouxe aqui o Thiago Oliveira, que é um paciente, um case de sucesso nosso, morador aí de Barra Mansa, engenheiro, né, Thiago? Engenheiro. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Engenheiro e aspirante a atleta, né? É isso aí. Bom, Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite e a honra de ser o primeiro entrevistado aqui no seu podcast. Tenho certeza que terão vários outros cases de sucesso aí para trazer um pouquinho, né, desse processo. A gente sabe que é um processo que não é simples, né? É um processo que leva um certo tempo, um pouco de paciência, mas que é prazeroso, né? Poder estar aqui, contar um pouquinho da minha história e quem sabe, talvez, né, servir aí de inspiração aí para outras pessoas. Muito bacana, muito bacana. E então, Thiago, conta pra gente, você é morador de Barra Mansa? Você nasceu ali em Barra Mansa? Como é que Barra Mansa, nasci em Volta Redonda, na verdade, mas sempre morei em Barra Mansa, tenho 39 anos, tenho uma filha maravilhosa, a Laura, de 8 anos, inclusive que serve também de motivação, né, para esse processo de transformação, para a gente poder ter mais disposição para brincar com as crianças, com os filhos, né? Para acompanhá-los, né, muita energia, então tudo. Eu acho que o que nos motiva é também pelas pessoas que nós gostamos, né, pelas pessoas que amamos. Sim, pela gente e pelos nossos entornos ali, por todo o entorno, exatamente. Muito bacana. Bom, Thiago, a gente teve um case de sucesso muito interessante com você, por isso que eu quis trazer você aqui. Tenho certeza que muita gente se inspirou em você, na sua história, porque foi muito bacana. Foi quanto tempo que a gente já está junto aí no seu acompanhamento? São aproximadamente 4 anos, né, de trabalho. Desde 2021, setembro de 2021. E conta um pouquinho pra gente, Thiago, como é que você estava naquele momento? O que deu um gatilho ali para você? Vou mudar. Eu falo que eu não gostaria que ninguém tivesse o gatilho que eu tive, né? Porque na verdade o meu gatilho foi após o Covid, né? Eu tive um quadro bem crônico de Covid, eu fiquei internado aproximadamente 20 dias. Eu não lembrava disso. Só uma surpresa. Então teve um gatilhozinho. Teve um gatilho bem interessante, né? Então, naquele momento, eu com um quadro de obesidade muito grande, né? Cheguei, naquela época, eu acredito que eu estava pesando aproximadamente 130 quilos. E aí meu quadro se agravou muito em função disso, né? Você estava mal? Sim, o Covid foi o gatilho que, assim, como eu falei, foram aproximadamente 20 dias internado, e aí num quadro de obesidade muito grande, que fez com que meu quadro ficasse bem crítico, né? Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, minha saturação estava próxima a 89, 88, então já com muita dificuldade de respirar. E naquele momento ainda, em 2021, nem tinha vacina ainda, né? Não tinha nem sido vacinado, muita gente morrendo, e a única coisa que eu pedi era mais uma oportunidade, né? De sair dali e fazer as coisas totalmente diferente do que até então eu tinha feito. E naquele momento, até 36 anos, pra você ter uma ideia, eu nunca tinha entrado numa academia. Sério? Nunca tinha entrado numa academia. Olha só. Então não tinha um histórico positivo? Não, nunca, nada. Por causa daquela dor ali, você resolveu mudar. Você ficou com medo. Exatamente, fiquei com medo. Eu lembro que eu tinha medo até de dormir, às vezes, lá no CTI, com medo de dormir e não acordar, né? E sabe o que foi interessante nessa época? Muita gente tinha medo de ir pro hospital, porque muita gente ia pro hospital e não voltava mais. Voltava. Eu também peguei tive Covid. esse medo. Você teve esse medo? Tive esse medo. Eu também peguei Covid, fiquei também, de certa forma, assim, tive muitos sintomas, não precisei ser internado, mas eu tive que fazer uma revisão no hospital. Minha mulher se despediu de mim. Se despediu de mim e falou, olha, você não vai voltar. Eu falei, para com isso, eu só vou lá ver como é que tá meus exames e tudo, mas passei por isso também. Eu lembro quando eu fiz a tomografia, né? Tomografia? Do tórax. O tórax, e eu lembro que meu pulmão já estava 75% comprometido, né? E aí que passa um filme. É nesse sentido mesmo, de você pensar, acabou, né? E ali, de fato, foi o grande gatilho. Por isso que eu falo que algumas pessoas, às vezes, precisam, né, desse gatilho. Eu sempre falo que
Quem consegue mudar sem esse gatilho, lógico, é muito melhor, né? Porque você não precisa sofrer para mudar esse mindset, mas às vezes é difícil, às vezes precisa tomar esse choque. E eu, infelizmente, precisei. Né? Talvez eu falo que se eu não tivesse passado por isso, não sei se eu teria mudado. Às vezes é uma pergunta que às vezes eu me faço. E qual que era seu maior peso e qual que foi seu menor peso aí ao longo do processo? Quando a gente começou o tratamento, eu estava com 130 quilos, né? E aí, ao longo desses 4 anos, eu caí para 85 quilos, né? E com esse último protocolo, né, que nós estamos fazendo, o meu peso subiu de 85 para 90, porém ganhando 5 quilos de massa muscular, né? Então, hoje o meu peso é aproximadamente 90 quilos. Então, chegou a perder 30, 45 quilos total? 45 quilos no total. Caramba, e agora com a performance, ganhando massa muscular, teve uma troca, deve ter perdido mais gordura ainda, mas ganhando músculo, foi para 90 quilos. Hoje 90 quilos. Legal, e com um percentual de gordura de? Aproximadamente 13, 14%. O melhor percentual nosso foi menor, não foi? Já chegamos a bater 11, né? 11, em janeiro. 11% de gordura. Bem Tinha definido. Esse objetivo, como eu falei, também gostava botei esse objetivo na época, de atingir os 11%, chegamos... Mas aí também, num alinhamento contigo, nós falamos, não, vamos manter aqui entre 13 e 14, é um percentual que a gente consegue fazer uma manutenção mais fácil, e hora outra... Não é tão duro, né? Exato, e aí hora outra, né? Chega um verão, que você quer, né, um shape melhor, você vai e faz ali acelerar um pouco. Acelera um pouco e chega novamente ali entre os 11 e 12, né? Esse é o meu objetivo. E realmente isso me trouxe na mente aqui o seguinte, as pessoas elas mudam principalmente por 3 motivos. Ou uma dor muito forte, que foi o seu caso, ou um nível de consciência muito elevado, quem tem muito conhecimento, por exemplo, o meu caso, porque eu estudo isso, eu vivo isso, eu trato isso o tempo todo, então o meu nível de consciência da necessidade desse estilo de vida saudável é muito grande. Ou a pessoa que tem a perseverança de todo dia estar fazendo o que deve ser feito. Então você foi pela dor principal. Fui pela dor, exatamente. E hoje o que eu procuro conversar, né, com todo o meu entorno, com as pessoas que estão, que acompanham, né, essa minha trajetória, é conversar, para que as pessoas tenham essa consciência sem passar pela dor que eu passei, né? O que é difícil, porque as pessoas às vezes não acreditam ou acham que o resultado será da noite pro dia, né? Vou começar uma dieta. Fiz um mês e não tive resultado, né? É porque essas pessoas, elas têm um pouco de motivação. Sabe o que é motivação? É igual voo de galinha, já viu? Exato, vai. Cai. E cai, né? Se não tiver uma equipe estruturada ou uma dor muito forte, você acaba não indo. Você acaba não indo. E aí eu acho que é o grande X da questão, né? Que você falou da equipe, né? Lógico, o entorno que você está inserido é muito importante. Eu falo isso, né? Até o meu círculo que hoje eu estou inserido, né? Esse ecossistema que hoje eu estou inserido é completamente diferente do que eu estava lá atrás. Então, as pessoas que você convive, as pessoas que você está no dia a dia, as pessoas até nos seus momentos de lazer com que você divide ali os momentos, se são pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo de vida, isso ajuda muito. Ajuda muito. Eu sei disso, isso vai ser até um tema para a gente conversar um pouquinho mais para frente, porque você trouxe muita gente para consultar comigo. Eu falo que eu carreguei muita gente. Né? Todo mundo que fala, o que foi, gente? Procura lá o Dr. Paulo. Então, acho que eu trouxe aí uns 10, 15 aí para... Foi, uma galera. E vocês estão sempre juntos também, eu vejo. Sempre juntos. É a galera que quando nós vamos desde as festas, praias, até o final de semana. Os eventos de corrida. Com as corridas, bike, etc. Muito legal. Bom. Mas uma coisa, não sei se você vai se lembrar, mas por que o Dr. Paulo lá atrás? O que te apareceu lá? Foi uma propaganda? O que houve? Exato. Foi um amigo meu, né? Eu estava já com a ideia até de partir para um procedimento cirúrgico, né? No caso da bariátrica. Eu não tenho nada contra quem opta por esse caminho. Mas na época eu inclusive já estava bem convencido, né? De que esse seria o caminho para mim. E eu lembro que numa conversa com um amigo meu, ele comentou, ele é aqui de Resende, e ele comentou que estava fazendo tratamento com você. E ele falou, tô com um médico aqui de Resende, inclusive ele atende em Barra Mansa, né? Bom, mas eu já não estava acreditando mais, né, em procedimentos convencionais, já tinha tentado fazer dieta, aquelas dietas mirabolantes, né, ficar sem comer, etc. Várias vezes sem ter resultado e
Então, quando ele falou, eu não levei muita fé. E aí ele falou, olha, eu tô tendo resultados, né? Tô aproximadamente 2 meses com ele e já tive um resultado satisfatório. E, pô, tá lá em Barra Mansa, cara, do seu lado lá, vai lá, dá uma chance. E assim foi, cara. Eu marquei uma consulta assim até meio despretensiosa. E na época, eu lembro que você foi muito atencioso comigo, né, de entender minha história. Na época eu expliquei minha rotina, né, que eu trabalho no Rio. Eu faço esse trajeto Barra Mansa Rio todos os dias, né? Então você entendeu também como é que funcionava a minha rotina, a dificuldade que eu tinha às vezes de me alimentar nos horários corretos, de ter ali a disciplina de chegar às vezes em casa 8, 9 horas da noite e ainda assim ir para academia, né, e fazer minha atividade física. E na época você, entendendo tudo isso, né, toda essa minha rotina, criou, né, um plano, a gente definiu, estabeleceu metas a curto prazo. Naquele primeiro momento me ajudou, porque isso trouxe uma motivação inicial, né? Você ali vê ali nos primeiros 2, 3 meses ali já um impacto na balança, na bioimpedância, no percentual de gordura, isso traz uma motivação. E aí a gente, naquela época, a gente fez uma consulta e você trouxe alguns exames, a gente fez uma análise. Você lembra se tinha alguma alteração nos exames, alguma coisa também? Eu lembro que você brincou quando você pegou o resultado dos meus exames, você falou, nossa... Na hora eu pensei, nossa, tá muito ruim, né? Porque a cara que você fez, a expressão que você fez na época, eu falei, nossa, realmente a situação é muito ruim. E eu lembro, hoje eu guardo esses exames, né? Eu tenho nossa primeira bioimpedância e tenho meu primeiro exame de sangue que a gente fez lá em setembro de 21. E às vezes eu gosto de pegar isso, né? E comparar, porque a diferença é grotesca, né? O colesterol, muda muita coisa, triglicerídeo, minhas vitaminas, né? Você lembra Estavam muito se alteradas. A sua qualidade de vida também era diferente naquela época? Ah, sem dúvida. Porque você teve, lógico, o gatilho de mudança foi a questão do Covid, da gravidade do Covid, mas você lembra de que tinha uma qualidade de vida característica também por aquele peso maior, aquela condição que você se encontrava antes, algo que te incomodava? Incomodava muito. Primeiro, a questão da disposição, né? É algo que muda radicalmente, aquela sensação de cansaço, né? De você estar sempre cansado. Minha rotina já é cansativa, né? Devido a esse deslocamento diário para o Rio de Janeiro. Mas, além disso, né? Carregar todo aquele peso que eu tinha, né? Dificuldade de locomoção, tudo fica mais difícil, né? E sem contar, o nível de estresse também era muito alto. Eu me sentia muito estressado, né? Irritado, isso me incomodava. Qualquer coisinha, você vê que o pavio era muito curto, né? Uhum. No sentido de toda hora você tá... parece que você está sempre no limite ali, né? De estresse, É meio que você acumula o estresse do dia a dia com o estresse metabólico do corpo. E aí vem à tona essas questões psicológicas. A gente fala que o acúmulo de gordura ele é inflamatório. Isso é ruim para doenças, para o psicológico e para a estética. Então, são 3 motivos principais que a gente consegue trazer os pacientes para mudança e tem bastante resultado depois. Naquela época, a gente fez para você o que a gente chama hoje de mapa do emagrecimento, que é quando a gente pega, analisa todos os seus exames, pega toda essa questão de entender seu estilo de vida, sua rotina, seu trabalho, toda essa questão. Exatamente, a gente faz uma consulta com calma, para dar a atenção necessária para você e monta uma estrutura para acompanhar esse processo todo. Então a gente passou com você por uma fase de desintoxicação, não foi? Exato. Depois a gente fez uma parte de emagrecimento e aí por último a gente ainda conseguiu chegar num ponto de performance muito bacana que eu achei que foi um diferencial muito grande da sua história. Bacana. Mas a gente fez 1 ano ali de um processo de emagrecimento. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você acha que o tratamento ele teve alguns pontos ali que te ajudaram no processo? Você acha que conseguiria sozinho? Teve algum diferencial assim no processo para você? Você lembra? Não, sem dúvida, né? O início do tratamento ali ajudou porque a gente ainda está pensando, a gente quando está nesse nível de obesidade, né? Eu particularmente sou uma pessoa muito ansiosa. Então, acaba que a comida, comer para mim era um refúgio, vamos dizer assim, né? Então, naquele momento inicial ali, né, com os manipulados que você na época receitou, com Saxenda também, que ajudou muito o processo no início, né, principalmente ali nos 3 primeiros meses, onde ajudou muito no controle, né, da fome, da saciedade. Quanto tempo você usou ele?
Foram aproximadamente 90 dias, 3 meses. Depois não precisou mais de medicação. Depois continuei com os manipulados, mas sem a medicação. Sem a medicação do injetado. Mas nisso você conseguiu mudar muito seu estilo de vida também, né? Foi bom porque foi um período ali de 3 meses onde eu já comecei a intensificar as atividades físicas, né? O resultado já começa a aparecer, você já começa a se motivar, porque você começa a ver o resultado até visual mesmo, né? Das roupas já ficando mais largas. Isso traz uma motivação adicional. E aí você começa a criar hábitos diferentes, o que faz com que você consiga depois desmamar, né, da sexenda. Mas você foi um caso muito à parte, tá? Vou te falar a verdade, porque né, é até bom a gente falar para as pessoas, porque, por exemplo, você perdeu 3 meses com a medicação e existe uma tendência de um efeito sanfona muito grande. Só não sofre com o efeito sanfona quem consegue modificar muito o estilo de vida. Então, legal. Quando você faz uma organização de treinos, uma conscientização alimentar junto, você pode até não sofrer com o efeito sanfona. Por isso que a gente só usou 3 meses de medicação com você. Exato. E foi exatamente o tempo necessário ali para eu pegar gosto, né? Começar a entender. Como eu falei, eu nunca tinha entrado numa academia. Então foi quando eu comecei aí. E aí eu já comecei a me sentir um pouco mais leve para fazer algumas atividades, assim, uma corridinha mais leve, que antes eu tinha muita dificuldade para correr devido a até dores na articulação, né? A corrida é um esporte de impacto, né? É perigoso. Então eu já consegui, né, me locomover com um pouco mais de facilidade, fazer algumas atividades, né, de pedal, de corrida. E isso fez com que, de fato, eu mudasse a minha rotina, né? Quais foram as atividades que você se prendeu ali naquele primeiro momento? O que você fez mais? O início foi academia, né? E ainda a parte de esteira, eu só caminhava, né, no início. Então isso já ajudou mesmo. As pessoas têm, caminhar. Não, caminhar ajuda, né? Mesmo que seja ali devagarzinho, 10. Eu lembro que eu comecei caminhando 5, 10 minutos. Quando a gente fala de emagrecimento, o que importa é volume de treino, nem tanto a intensidade. Então, depois, quando a gente vai indo para performance e tudo, a gente vai especificando um pouco melhor. Um pouco disso aqui, musculação, intensidade, você corre planilhado, tem outros níveis de evolução. Mas aí você foi evoluindo, emagrecendo, com caminhada e musculação. E aí você começa Eu sou uma pessoa que gosto de ter sempre desafios, né? Eu gosto de ter metas, eu estabeleço sempre... Bom, olha, daqui a 2 meses eu quero estar no estágio tal. E eu lembro quando eu comecei eu até postei isso esses dias, né? Na semana passada eu fiz minha primeira meia maratona, né? Que foi um marco também, que eu coloquei isso como objetivo. E na postagem que eu fiz no Instagram eu falei que foi de quilômetro a quilômetro, e de fato foi. Né? Quando eu comecei a caminhar lá atrás, lá em 2021, que eu mal conseguia correr 1 minuto na esteira, e depois vai para 5, vai para 10, vai para 15, até chegar ao 21K, né? E já estamos com o objetivo, vamos para maratona, vamos meia maratona. E tem objetivos a mais ainda? Temos, sem dúvida, ano que vem. Tá. O objetivo é fazer a nossa primeira maratona. Me diz uma coisa, você acha que o tratamento em si ele fez uma diferença no seu resultado ou não? Acompanhamento, médico, essa coisa toda? Sem dúvida. Tanto que a gente brincou que eu trouxe várias pessoas e eu sem dúvida alguma, sozinho eu não teria conseguido. Sozinho. O tratamento foi e é, né? Porque a gente continua. Temos outros objetivos hoje em dia, obviamente. Um objetivo muito mais específico para o que eu quero agora, né? Fica mais estruturado esse acompanhamento, um passo a passo, a questão de meta, onde vamos chegar. Sem dúvida. E assim, não é puxando saco, né? Mas você é uma pessoa sempre muito acessível, né? Em vários momentos eu tive dúvida, até pelo WhatsApp, fora de consulta. Você sempre ali, faz isso, tal medicamento, não adaptou, ou tá assim, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Então isso ajuda muito no processo. Bacana. Isso aí me identifica bastante, porque um dos motivos que eu tenho no meu tratamento é a alta personalização do processo. Então a gente tem muito contato, são consultas tranquilas, com conversas à vontade, a gente não precisa ter pressa, não precisa correr, não, eu quero dar atenção total. E alguns pacientes viram amigos, assim como você, tem meu contato pessoal, pode entrar em contato comigo a hora que precisar. A gente tem também pela clínica o contato do WhatsApp e tudo, mas exatamente isso, essa alta personalização traz uma capacidade assertiva muito grande. Por isso que eu chamo de mapa do emagrecimento, porque é como se fosse um GPS, você quer ir daqui ali, você põe no GPS hoje,
hoje você chega com Você facilidade. É o que a gente faz hoje com emagrecimento, com qualidade de vida e com performance. Muito bacana. Então a gente fez a primeira etapa, um emagrecimento bacana, você mudou o seu estilo de vida. E o que eu quero trazer para as outras pessoas também é o seguinte: você trabalha em outra cidade, né? Você mora em Barra Mansa, trabalha em Itaguaí? Itaguaí, exato, Santa Cruz, Itaguaí. Então você tem um deslocamento de manhã e de noite. Chega que horas em casa à noite? Por volta de 20 horas. Pois ainda vai treinar depois. Eu vou treinar depois. Tem muita gente que tem desculpa, né? Exato. E aí, como é que fica essa desculpa das pessoas? A sua desculpa era qual? Sempre cansado. Semana que vem a gente conversa, né? Tem sempre essas desculpas. E o que, né? que você fez para isso se tornar prioridade? A disciplina. A disciplina, e a gente brinca, né? Que adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? E é verdade. Hoje eu posso dizer que eu tenho prazer em ter a rotina que eu tenho, mas não vou mentir aqui, dizer que foi sempre assim. Foi difícil. Né? Ao longo desses 4 anos, tiveram vários momentos de baixa, né? de desânimo. Você pensou em desistir de cansaço, em algum momento? Várias vezes. Várias vezes, né? Como eu falei, acho que ainda continua, é uma coisa que eu ainda me policio muito, né? Essa questão do controle mental. Eu falo que eu não posso deixar a minha mente me vencer. É um desafio diário, É um desafio né? diário, porque... É uma construção diária, é isso que as eu falo coisas, o dia a dia, né? A rotina, os problemas que todos nós temos no dia a dia. Vontade de chegar em casa e não ir treinar deve ser muito grande, ou né? de comer algo ali palatável, aquele doce que você tem vontade de comer, às vezes, para descontar aquele estresse de um dia de trabalho, às vezes estressante, desgastante, né? Então tem que estar disposto a uma luta diária. É uma luta diária, todo dia. Todo Construir. dia, exato. Eu tenho uma paciente que eu achei bacana a história dela, ela não malha, ela treina em casa, ela tem 16 anos e ela pula corda em casa, todos os dias. E ela está no tratamento de 6 meses comigo e ela já perdeu acho que em torno de 20 e poucos quilos. Eu falei para ela, isso é a soma do que você faz todos os dias. Perfeito. Esse resultado é o que você desiste todos os dias, é o que você abre mão todos os dias, ou o que você decide fazer todos os dias. É uma construção muito bacana. Eu tenho uma frase, né, que eu carrego comigo, que é 2 palavrinhas que resume bem isso, né, que é o movimento cura. E às vezes a gente fala que o movimento, às vezes tem que ir na academia. Não, movimentar. Eu acho que as pessoas que não têm tempo de ir na academia, não dá, por uma série de motivos, cara, que seja em casa... Né? Às vezes eu chego tarde, porque às vezes tem acidente na estrada e tal, mas eu falo assim, não, eu tenho que movimentar. Então, várias vezes, às vezes minha casa são 2 andares, subo 5 vezes a escada, 5 dias, cara, tem que movimentar, tem que andar, né? Meu trabalho é um trabalho que eu fico grande parte do tempo sentado, então eu procuro estabelecer meta de passos, né, por dia. Falar, olha, independente se eu vou para academia ou não, se eu vou fazer o meu cardio ou não, eu tenho que ali atingir pelo menos uma quantidade mínima de passos ali por dia que eu preciso me movimentar. Uhum. Bacana. Então a gente falou da primeira etapa e o que mudou principalmente, Thiago, depois que você emagreceu, depois que você estruturou essa vida nova? Sua qualidade de vida mudou? Você como pessoa, como profissional, como pai, sentiu que alguma coisa mudou? Sem dúvida. Outra pessoa. Eu costumo dizer que eu não me reconheço mais o Thiago antes de 2021, o Thiago de hoje, né? E isso, o mais bacana é que eu falo isso e as pessoas também no meu entorno dizem o mesmo, né? Que as pessoas também percebem isso, né? A qualidade de vida completamente diferente. A energia que você emite hoje é diferente. Exato. E isso é fato, né? As pessoas sentem a energia quando você chega ali no ambiente, o que você transmite, né? Com a energia que você carrega. Então, muito mais qualidade de vida, muito mais disposição, humor completamente diferente. Você é mais feliz hoje? Sem dúvida, posso dizer que eu sou mais feliz, completamente. E quando você chega num dia de treino assim, qual a sensação que você tem? É muito prazeroso, né? É gostoso, né? É muito gostoso, aquela adrenalina. Chega um certo tempo que você faz que é disciplina, né? Você faz, tem que fazer, é difícil, é duro e tal, mas depois dá uma satisfação, né? Cara, é muito bom. E depois que eu entrei pra corrida, né? Que eu comecei com a corrida, você vê muito meme na internet assim, a gente corre pra ganhar no final uma medalha e uma banana, né? E é verdade, às vezes a gente paga caro pra inscrição pra correr na rua. Fala, é de graça, você vai correr. Mas não é, né? É o significado de você estar ali
E toda vez que eu vou correr, que eu vejo aquele pórtico no final, né? Ó, finalizou. Ali pra mim é uma conquista. É uma energia diferente. É diferente de você... Não ganha nada. Eu brinco, nosso pace é horrível. A gente nunca vai estar lá num pódio. Mas a sensação de você de estar ali, de conquistar, e você pegar aquela medalha no final, né? De participação, obviamente. E para mim, cada vez que eu penduro lá uma medalha nova lá no meu porta-medalha, é uma conquista. Eu olho ali e falo, não, mais uma que eu venci. Eu já fiz competição de bike também, quando eu era mais jovem. Hoje em dia só faço por lazer mesmo, mas eu lembro da sensação, o clima, o ambiente, a música, o movimento que gera. A energia é muito boa. Muito boa. Exatamente. Muito bacana. Bacana. Então hoje você está com um objetivo mais de corrida, né, Thiago? Hoje você completou meia maratona. E tem algum objetivo para o futuro? Você falou aí de uma maratona, Tenho vários, na verdade, né? Eu falo que eu me apaixonei por essa área, né? Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado pela área de nutrição, de educação física. Então tenho vários projetos, penso... Conta pra gente. Por enquanto eu não vou dar spoiler, mas certamente aí no próximo ano, nos próximos 2 anos, tem vários objetivos na região ali, Barra Mansa, Volta Redonda. Acho que vem muita coisa legal. Mas no sentido de metas, tenho a maratona no próximo ano, é um objetivo. 42K. 42K. Começa no sábado agora, a minha aula de natação. Sabe o que eu achei mais legal só voltando um pouquinho na maratona? Porque no treino de maratona, você nunca treina uma maratona. Nunca treina. Eu corri a meia na semana passada e nunca tinha treinado meia. O máximo que eu tinha feito era 18. Então, na verdade, o restante é ali, na emoção, na energia, quilômetro por quilômetro. Eu achei muito bacana isso. Mas fala aí. Não, e aí Você começou a nadar? E aí eu tenho um amigo, né, que trabalha lá na empresa comigo, que ele faz triatlo. E aí ele brinca, pô, você já pedala, já corre, tá faltando fechar esse tripé aí da natação e quem sabe participar de uma etapa de triatlo. E isso me despertou. Começo agora, me matriculei na aula de natação, nunca nadei, vai ser um desafio. Como eu disse, eu gosto de ter esses desafios, né? Então vou começar agora no sábado com a Eduarda lá no SESI em Barra Mansa, a aula. Então vem aí o triatlon. Quem sabe? Quem sabe uma etapa de triatlo. Então pro próximo ano, sem dúvida, os objetivos são esses. É uma maratona e... Eu acho que não pode parar, né? A gente tem que ter um próximo passo, um próximo step ali. Eu falo, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Então eu procuro sempre ter algo... Por mais que eu não chegue, eu vou sempre buscar. Então, e por mais que eu não atinja o 100%, se eu atingir 90%, já é um resultado ótimo. Exatamente. É assim que eu... E assim em todas as áreas da minha vida, seja na área profissional ou na área da saúde, hoje é o que me motiva. Né? A performance é sistêmica, né, Thiago? Então é muito interessante isso, ter uma análise do trabalho, da carreira, dos amigos, da família, religião, seja qual for, é sempre importante ter tudo organizado. Tá de parabéns aí pela sua estrutura. Lá no consultório também, a gente sempre procura exatamente trazer esse próximo step, qual que é a próxima meta, qual que é o próximo passo, né? Exatamente para ajudar vocês, e aí vocês vêm com essa imaginação, com o que você gosta da corrida, do triatlon, do corpo, do que for. Acaba vindo tudo junto. Legal. No final das contas. Ô, Thiago, acho que é bacana o seguinte, deixa uma mensagem aí para as pessoas, que tem muita gente que eu tenho certeza que está naquela condição do Thiago lá de 2021 e que está com dificuldade e tudo mais. Deixa uma mensagem aí para ela, como é que ela pode pensar, seguir, fazer para conseguir um resultado como o seu? Bom, eu mais uma vez, né, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando. Espero que esse vídeo atinja aí bastante visualizações, né, para que de fato minha história sirva aí de motivação para várias pessoas. Mas eu falo que a motivação é interna de cada um, né? Cada um sabe o que motiva. O que eu sempre comento é que as pessoas não precisem esperar o gatilho que eu tive para buscar uma transformação. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que tenham paciência, né? Curtam o processo, criem novos hábitos, né? Procurem estar em círculos, né? Com o entorno de pessoas que estejam alinhados com o que você busca,
né? É difícil você pensar em você do emagrecimento se você está com pessoas que bebem todo final de semana, que só comem né, de forma não regrada. Então, não basta. Às vezes eu vejo muito isso, né? As pessoas falam assim, a pessoa não tem disciplina, a pessoa não quer, basta querer. Não é tão simples assim, né? Precisa ter sim força de vontade, precisa querer, mas criar um ambiente favorável, né? E quando a gente fala em criar ambiente favorável, são as pessoas. Desde quando você vai no supermercado fazer sua compra, se você evita, né, de comprar determinados alimentos que você sabe que naquele momento ali que você vai estar ansioso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de chocolate. Então eu procuro não ter em casa. Porque eu sei que se eu tiver em casa e naquele momento ali que eu vou balançar, eu vou pegar. Porque é natural, não tem como você fugir disso. Então eu evito comprar. Então eu brinco que às vezes a pessoa que chega lá em casa, ou ela vai comer ovo ou ela vai comer água. Ela vai tomar água. Porque eu procurei. Porque se eu tiver que sair de casa, né, para ir no mercado, para comprar, pode ser que eu vá, mas é mais difícil. Né? Eu já tenho que me deslocar, eu já tenho que. Você vai pensar mais vezes antes de fazer. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é isso: muita persistência, muita força de vontade e saber que o resultado não vai ser da noite para o dia, é um processo. E comemorar pequenas conquistas, né? Que é o que a gente faz pouco. A gente já quer sair ali de uma condição de obeso e ter um corpo de atleta. Da noite pro dia. Que as redes sociais assim hoje também atrapalham isso, né? Às vezes a gente segue alguns blogueiros, as pessoas que vendem ali uma transformação imediata. Você vai perder 20, 30 quilos em 30 dias. As pessoas acreditam nessas fórmulas mirabolantes. Promessas, né? Que não é bem assim. E a gente sabe que não é. Pode ser que as pessoas, né, fazendo ali uma dieta super restritiva, super agressiva, consiga, mas não é sustentável. Então, o que me trouxe até aqui hoje, de poder estar aqui falando com vocês, foi a constância. Saber que nesse caminho vai ter momentos de altos e baixos, mas saber onde você quer chegar. Esse é o mais objetivo. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa de sucesso, seja onde for, ela vive no dia de hoje. Porque só é possível você fazer alguma coisa hoje. Então, estruture a sua vida para executar algo hoje. Amanhã, beleza, pode estar no seu calendário ali o que você vai fazer, mas vive o dia de hoje. Então, não deixa para amanhã, não empurra para frente, é hoje, acabou. É hoje. Sucesso está no hoje. Né? E aí quando você fala do hoje é legal também, né? Porque eu vejo todo mundo assim, o final de semana, vou chutar o balde, começa na segunda-feira. Não, começa hoje, começa no sábado. Por que não? Começa hoje, no domingo, né? Não tem que esperar, vou começar na segunda, vou começar depois das minhas férias. Não, começa hoje. Bem por aí. Muito bacana. Thiago, muito obrigado pela presença, pela história, tá? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar nisso. Você quer deixar o seu Instagram, o pessoal te seguir, o pessoal te acompanhar? Não é muito minha praia essa questão de Instagram, mas gosto sempre. Seu Instagram é aberto ou fechado? É aberto, thiago.oli06. Procuro sempre postar lá a minha rotina. É muita coisa assim de treino mesmo. De treino, um pouquinho da minha rotina de atividade física. Não é seu objetivo ser um influencer, mas o pessoal pode acompanhar a sua rotina lá. E quem quiser também vir conversar, como foi o processo, mais detalhes. Certamente aí estou aberto a... Muito bacana, muito bacana. Gente, eu espero que esse podcast possa ter inspirado você a mudar a sua vida, procurar novos hábitos, ter mais saúde, tá? E se você gostou, comenta, compartilha aqui com seu amigo que pode também ser ajudado por essa história. Grande abraço.